Você sente isso, não é? Aquela inquietação no coração de mãe, de pai, de avó, que nenhum médico sabe explicar. É um peso no ar do quarto dos seus filhos, discussões que surgem do nada, um desânimo ou uma rebeldia que não parece vir deles. Talvez sejam os pesadelos frequentes, os amigos que trazem uma energia estranha para dentro de casa, ou aquele sentimento de que algo invisível está tentando travar os caminhos deles, roubar a sua alegria, plantar sementes de dúvida e medo no coração, que você tanto se esforça para proteger. Você olha para eles e sabe, no fundo da sua alma, que há uma batalha espiritual sendo travada e que eles são o alvo. Não foi por acaso que você encontrou esta oração hoje. O seu coração de guardião buscou por uma resposta. E a providência te trouxe até aqui neste exato momento, para que juntos possamos erguer uma fortaleza de proteção ao redor da vida deles. Não estamos falando de uma solução mágica, mas de recorrer a uma das armas espirituais mais poderosas e antigas que a fé nos oferece, a intercessão de São Bento e o poder selado em sua Santa Cruz. Este não é apenas mais um vídeo, é um rito de consagração e libertação. Se o seu coração já sentiu esse chamado, se essa promessa de proteção ressoou na sua alma, eu peço que você se junte a nós nesta corrente. Se inscreva agora no canal, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com outra mãe, outro pai, que você sabe que está travando a mesma batalha em silêncio. Assim, nós mostramos ao algoritmo que esta é uma mensagem de fé e de esperança, e ele a levará para quem mais precisa ouvir. Então, antes de começarmos, eu peço que você faça algo simples. Onde quer que você esteja, respire fundo, puxe o ar e, ao soltar, libere um pouco dessa angústia que você carrega. Apenas respire e mentalize agora o rosto do seu filho, da sua filha, dos seus netos. Traga a imagem deles para o seu coração. A partir de agora, cada palavra que dissermos será um tijolo. Nesta muralha de proteção, nós vamos percorrer um caminho de blindagem passo a passo, cobrindo cada área da vida deles. Mas quero que você guarde isso. Há um momento de poder máximo nesta oração, uma fórmula de exorcismo contida nas iniciais da medalha de São Bento, que atua como uma chave final para selar essa proteção. E nós vamos chegar a esse momento de autoridade juntos, mas antes, precisamos preparar o terreno espiritual. Continue comigo. Se isso te tocou, se você sentiu no seu coração que estas palavras são para você e para a sua família, eu te peço, se inscreve agora no canal, deixa o seu gostei e compartilha com quem você sabe que também trava essa mesma batalha silenciosa. É assim que nós mostramos para o algoritmo que este conteúdo é importante, e ele o entrega para quem realmente está precisando de ajuda, fortalecendo a nossa corrente de oração. Nós vamos começar pelo lugar mais sagrado e, ao mesmo tempo, o mais vulnerável, o coração e a mente dos seus filhos. Pense em quantas vezes você os viu com o olhar distante, tomados por uma tristeza que não sabiam explicar, ou explodindo em uma raiva que parecia desproporcional. É ali, nesse campo invisível dos pensamentos e das emoções, que o inimigo lança as suas primeiras sementes de perturbação. Por isso, a partir de agora, nós entramos juntos nesse território sagrado. Nós declaramos, pela força que há na cruz de São Bento, que toda semente de amargura, de medo, de complexo de inferioridade ou de rebeldia que foi plantada na mente deles, seja por uma palavra dura que ouviram, por um olhar de inveja na escola, ou até por alguma herança espiritual familiar que eles nem conhecem, que essa semente seque agora e perca todo o seu poder. Imagine a cruz de São Bento se tornando um farol de luz pura, inundando a mente e o coração dos seus filhos. Nós pedimos que essa luz dissolva toda a confusão mental, que ela desfaça todo o nó emocional, que ela traga clareza para os pensamentos e serenidade para os sentimentos, que a voz da angústia seja silenciada para que a voz de Deus, a voz do amor e da segurança, possa ser ouvida por eles com total nitidez. E essa proteção se estende para o momento de maior vulnerabilidade do dia, a noite. Vamos agora cobrir o sono deles. Nós decretamos o fim dos pesadelos, do terror noturno, do ranger de dentes, que o quarto deles,
que talvez hoje seja um lugar de medo, se transforme em um santuário de paz. Nós pedimos que anjos do Senhor acampem ao redor de suas camas, guardando seus sonhos e renovando suas forças para o novo dia. Essa é a primeira camada da nossa muralha. Mas a nossa proteção não para na porta do quarto. Ela precisa acompanhá-los quando saem para o mundo. E é para lá que nós vamos agora. A partir deste momento, nós estendemos essa muralha de luz para além da porta da casa. Nós caminhamos em espírito junto com os seus filhos. Nós consagramos agora o chão que eles pisam, cada passo que dão no caminho para a escola, para o curso, para a casa de um amigo. Que a cruz de São Bento vá à frente deles, como um batedor divino, limpando o caminho de todo o perigo físico, de todo acidente provocado, de toda a abordagem mal intencionada. Que o anjo da guarda deles os conduza em segurança, seja no ônibus lotado, na rua movimentada ou na esquina escura. Nós declaramos que os pés deles não tropeçarão em armadilhas e que os olhos deles serão abertos para perceber qualquer perigo iminente. E ao chegarem na escola, no trabalho ou em qualquer ambiente social, essa proteção se intensifica. Nós erguemos agora um escudo invisível, mas impenetrável, ao redor do corpo e da alma de cada um deles. Esse escudo, selado com o poder da cruz, irá repelir toda seta de bullying, toda palavra de humilhação, todo olhar de inveja que for lançado contra eles. Sabe aquele colega que parece ter prazer em diminuir seu filho? Sabe aquela energia pesada que às vezes paira na sala de aula? Nós declaramos que isso não os toca mais, que a presença deles nesses lugares se torne uma presença de luz que desconcerta a maldade e neutraliza a inveja sem que eles sequer percebam. Mas agora, presta atenção nisso, porque vamos tocar em um ponto nevrálgico: as amizades. Essa é uma das maiores portas de entrada para o bem e para o mal na vida de um jovem. E nós não vamos pedir que eles se isolem do mundo. Pelo contrário, nós vamos pedir a São Bento que a sua Santa Cruz atue como um filtro espiritual poderoso e preciso. A partir de hoje, nós declaramos que toda amizade tóxica, toda companhia que foi enviada para desviar, para apresentar vícios, para plantar sementes de rebeldia e desonra, comece a perder a força e o interesse na vida dos seus filhos. Que Deus, por sua misericórdia, afaste suavemente quem não edifica, e, ao mesmo tempo, que essa mesma força espiritual atraia para perto deles amigos de verdade, almas boas, companheiros que somam, que incentivam e que refletem a luz de Deus. Nós estamos ajustando a frequência espiritual deles para a sintonia da bênção. Com o caminho e as relações protegidas, vamos agora blindar o último grande portal de acesso ao mundo, a janela digital. Pense nisso por um instante. Essa janela digital é um portal que fica aberto dentro do quarto, na palma da mão deles, 24 horas por dia. Não há muro físico que a contenha. E através dela, vozes desconhecidas sussurram diretamente na alma dos seus filhos. O algoritmo se tornou um conselheiro invisível, um sussurro constante que dita modas, pensamentos e até sentimentos. É por ali que entra a semente da comparação, que os faz sentir que nunca são bons o suficiente. É por ali que entra a semente da insatisfação com o corpo, com a família, com a vida que têm. É por ali que a voz da rebeldia e do cinismo encontra um eco e parece mais atraente que a sua. Nós não vamos amaldiçoar a tecnologia, nós vamos consagrá-la. Nós colocamos agora a Santa Cruz de São Bento entre os olhos dos seus filhos e cada tela que eles olham. Nós declaramos que essa cruz se torna um filtro divino, um firewall espiritual. Que toda imagem impura, que todo vídeo que promove a violência, que todo desafio estúpido que coloca a vida deles em risco, perca o brilho e o interesse. Que todo som que hipnotiza para o mal, que toda música com letras que profanam o sagrado e destroem a inocência, se torne um ruído desagradável aos ouvidos espirituais deles. Que todo conteúdo que ensina o desrespeito aos pais, que zomba da fé e que glorifica o pecado, seja repelido pela luz de Cristo que emana da cruz. Mas nós não pedimos apenas um escudo, nós pedimos discernimento. Que o Espírito Santo dê aos seus filhos
uma espécie de alergia espiritual a tudo o que não vem de Deus. Que eles comecem a sentir um incômodo, um desinteresse natural por aquilo que é feito para aprisioná-los. Que eles usem a internet para aprender, para se conectar de forma saudável, para descobrir dons e talentos. Que a mesma tecnologia que poderia ser uma armadilha se transforme pela nossa oração em uma ferramenta de bênção. Com a mente, o sono, o caminho, as amizades e a tecnologia agora sob este manto de proteção, nós avançamos para o campo mais sagrado de todos, o futuro deles, o propósito que Deus sonhou para eles antes mesmo que nascessem. É aqui, neste campo do destino, que a batalha se torna mais sutil e, por isso mesmo, mais perigosa. O inimigo não vai mais aparecer com chifres e um tridente. Ele virá disfarçado de oportunidade imperdível, de amor da sua vida, de caminho mais fácil. Ele se apresentará como um atalho que, na verdade, é um precipício. E é por isso que nós não pedimos apenas que as portas certas se abram para os nossos filhos. Nós pedimos, com a autoridade que a cruz de São Bento nos confere, que a alergia espiritual seja ativada na alma deles de forma permanente. Pense nisso. Sabe aquela sensação quando a gente come algo que não nos faz bem? O corpo imediatamente rejeita, cria um mal-estar. É exatamente isso que pedimos para o espírito deles. Que eles desenvolvam um ranço santo por tudo aquilo que é falsificado, por tudo que brilha, mas não é ouro. Que o convite para a festa errada, na companhia errada, cause neles um desânimo inexplicável. Que a proposta de emprego que os afastaria de Deus traga um aperto no peito que eles não saibam explicar de onde vem. Que a pessoa que se aproxima com intenções ocultas, querendo roubar sua pureza ou sua paz, se torne espiritualmente indigesta para eles. Esta alergia espiritual é o discernimento do Espírito Santo em ação. É uma bússola interna que aponta sempre para o norte de Deus, mesmo quando a neblina do mundo tenta confundir. Eles não precisarão entender com a razão. Eles sentirão na alma. Quantas vezes eles dirão, não sei porquê, mas isso não é para mim. E essa frase será a prova da nossa oração respondida. Quantas vezes nós mesmos não fomos salvos por essa voz interior? É essa mesma proteção, potencializada pela intercessão de São Bento, que nós agora estabelecemos sobre a vida deles. Nós declaramos que eles não vão se contentar com imitações do propósito de Deus, que eles não vão entregar o coração para quem vai quebrá-lo, que eles não vão investir seus dons e talentos em projetos que servem ao inimigo. Essa sensibilidade espiritual os guardará de desvios que poderiam custar anos de suas vidas, os manterá firmes na rota original que o Criador traçou. Com essa blindagem interna instalada, protegendo o propósito divino, nós nos preparamos para o grande selo, porque uma coisa é ter o discernimento para rejeitar o mal. Outra, muito mais poderosa, é ter a autoridade para expulsá-lo de vez. E é para este lugar de autoridade final que estamos caminhando agora. Preste atenção, pois o poder que estava escondido nas letras da medalha está prestes a ser revelado e ativado por nós. E esse poder começa a ser ativado quando nós entendemos o campo de batalha de hoje. Antigamente, o mal entrava pela porta da frente, por uma palavra dita, por um objeto deixado em casa. Hoje, ele tem 1000 novas portas. Ele entra pela luz fria do celular, pelas vozes que ecoam nos fones de ouvido, pelas imagens que piscam na tela do computador e da televisão. O inimigo se disfarça de conteúdo. Ele se veste de trend, de desafio, de música com letras que envenenam a alma, de séries e filmes que normalizam o que Deus abomina. Ele quer formar a mente e o coração dos nossos filhos antes que nós tenhamos a chance. E é por isso que agora nossa oração se torna uma muralha digital, um filtro espiritual sobre tudo o que eles consomem. Nós estendemos a proteção da cruz de São Bento sobre os olhos dos nossos filhos. Declaramos que os olhos deles não se prenderão em imagens que corrompem a inocência, que não sentirão atração pelo que é impuro, violento ou oculto. Que a luz da cruz cause uma repulsa santa em seus espíritos contra todo o conteúdo que vem para destruir os valores que plantamos. Que eles passem o dedo na tela e sintam um incômodo, uma vontade de sair, de fechar,
quando se depararem com a armadilha do inimigo disfarçada de entretenimento. Nós estendemos a proteção da cruz de São Bento sobre os ouvidos dos nossos filhos. Declaramos que as melodias e as palavras que servem ao mal não encontrarão morada em suas mentes, que as músicas que exaltam a imoralidade, a rebeldia e o desrespeito se tornem apenas ruído, incapazes de plantar sementes em seus corações, que as vozes de influenciadores que pregam o vazio, o egoísmo e a mentira não tenham poder de persuasão sobre eles, que seus ouvidos se tornem sintonizados com a verdade, com a bondade, com a pureza, e que o som do mal lhes seja estranho e desagradável. Com os olhos e os ouvidos guardados, blindamos a mente. Cada camada de proteção que construímos agora é um passo que nos aproxima do selo final. Estamos limpando o terreno, consagrando cada centímetro da vida deles, para que quando a grande oração de autoridade for proferida, não haja nenhuma brecha, nenhuma fresta por onde o inimigo possa tentar voltar. Estamos preparando o santuário. E agora que o que entra pelos sentidos está sob proteção, vamos avançar para a próxima fronteira, aquilo que sai de dentro deles. A força das palavras que eles mesmos pronunciam. Pois é, a boca fala do que o coração está cheio, e essa é uma das mais sutis e perigosas frentes de batalha na vida dos nossos filhos. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto com as maldições que vêm de fora, com a inveja alheia, que não percebemos a arma de autodestruição que o inimigo tenta colocar na boca deles mesmos. Presta atenção nisso. Quantas vezes você já ouviu seu filho ou sua filha dizer: "Eu não consigo, eu sou burro, ninguém gosta de mim"? Quantas vezes uma palavra de raiva, uma praga dita na hora da briga, um xingamento, saiu dos lábios deles e deixou o ambiente pesado, carregado? Cada uma dessas palavras é mais do que um som. No mundo espiritual, palavras são decretos. Elas são sementes. Quando uma criança ou um jovem, sob a influência de uma angústia ou de uma sugestão maligna, profere uma palavra de derrota sobre si mesmo, ele está, sem saber, abrindo uma porta. Ele está dando permissão para que aquele sentimento de incapacidade ou de rejeição se instale e crie raízes. O inimigo não precisa de muito. Ele apenas sussurra a mentira no ouvido e espera que a própria vítima a transforme em verdade com a força da sua voz. Por isso, nós agora avançamos nesta consagração e estendemos a proteção da cruz de São Bento sobre a boca e sobre as palavras dos seus filhos. Nós pedimos em uníssono que a Santa Cruz seja um selo sobre os lábios deles, que toda palavra de maldição, de fofoca, de autodepreciação, de rebeldia ou de mentira, perca a força antes mesmo de ser pronunciada. Que o Espírito Santo coloque um filtro de sabedoria em suas mentes, para que eles pensem antes de falar. Nós declaramos que a boca dos nossos filhos será um instrumento de bênção, e não de maldição. Nós declaramos que de seus lábios sairão palavras de vida, de encorajamento, de esperança. Que eles aprendam desde cedo o poder que carregam em sua voz para abençoar a si mesmos e aos outros. Assim, nós fechamos mais esta porta. Guardamos os olhos, guardamos os ouvidos e agora consagramos a boca. A fortaleza está ficando cada vez mais impenetrável. Vai notando como cada camada de proteção que estabelecemos torna o ambiente espiritual ao redor deles mais limpo, mais leve. Mas ainda não terminamos. Com a mente, o coração e a comunicação guardados, precisamos agora proteger o corpo, o templo do Espírito Santo e os caminhos por onde eles andam. A partir deste momento, nosso escudo de oração se expande para cobrir o corpo físico dos nossos filhos. Este corpo que é templo, que é morada do Espírito de Deus. Quantas vezes o inimigo tenta atacar a saúde, trazendo enfermidades estranhas, acidentes inexplicáveis, um cansaço que não passa, uma fraqueza que os médicos não conseguem diagnosticar? Nós nos levantamos contra isso agora. Nós declaramos que a cruz de São Bento é um selo de saúde divina sobre cada célula do corpo deles, que toda palavra de maldição lançada contra a saúde deles, desejando doença ou acidente, se quebre agora e retorne ao pó. Que toda fragilidade seja substituída pela força que vem do alto. Nós cobrimos o corpo deles com o poder da cruz,
declarando que nenhuma arma forjada contra a saúde deles prosperará. Que eles se olhem no espelho e vejam a imagem e semelhança de Deus, e não as mentiras de inadequação que o inimigo sussurra. Que a pureza seja o seu escudo e a santidade a sua força. E essa proteção não se limita ao corpo parado. Ela se estende como um tapete sagrado por todos os caminhos que eles trilham. Nós consagramos o chão que eles pisam. Desde o momento em que saem pela porta de casa, nós pedimos que a cruz de São Bento vá à frente deles, limpando o caminho. Nós cobrimos o trajeto até a escola, o trabalho, a casa de um amigo. Que o asfalto, a calçada, o transporte que eles usam, seja um território consagrado e protegido. Que eles sejam guardados de assaltos, de balas perdidas, de acidentes e de toda a violência que ronda as nossas ruas. Nós pedimos, São Bento, que anjos caminhem ao lado deles, visíveis ou invisíveis, garantindo que cheguem e retornem em segurança para o aconchego do lar. Nós declaramos que os pés deles não os levarão para lugares de perdição. Que a luz da cruz de São Bento ilumine os ambientes antes mesmo de eles entrarem, revelando o que está oculto e afastando as armadilhas disfarçadas de diversão. Que eles tenham o discernimento para sair de lugares e situações que não agradam a Deus. A fortaleza está quase completa, mas hoje os caminhos não são apenas físicos. Existe um caminho invisível, mas extremamente poderoso, que entra diretamente em suas mentes e corações, muitas vezes sem que a gente nem perceba. E é para lá que nossa oração se volta agora. Nós olhamos para as telas que brilham em suas mãos, para as janelas digitais que se abrem dentro de seus quartos através do celular, do tablet, do computador. É por ali que o mundo entra sem pedir licença. É um oceano de informações, um rio de imagens e sons que deságua diretamente na alma em formação deles. E é uma guerra silenciosa. Por isso, nós agora estendemos o poder da cruz de São Bento sobre cada aparelho eletrônico, sobre cada conexão de internet, sobre cada rede social que eles acessam. A partir de agora, nós colocamos a cruz de São Bento como um filtro espiritual entre os olhos dos seus filhos e o conteúdo que lhes é oferecido. Nós declaramos que os olhos deles serão guardados de toda imagem que corrompe, de toda cena que banaliza o sagrado, de toda mensagem que planta a semente da dúvida, da ansiedade e da autorrejeição. Nós pedimos que o discernimento do Espírito Santo seja mais rápido que o deslizar dos dedos deles na tela, para que eles sintam um incômodo santo diante do que é impuro e uma repulsa natural por aquilo que se levanta contra Deus. Que os algoritmos programados para viciar e desviar percam o poder sobre eles. Nós quebramos, em nome de Jesus, a força de todo vídeo, de toda música, de todo jogo e de todo desafio viral que foi criado nas profundezas do inferno para laçar a juventude. Nós cobrimos os ouvidos deles com essa proteção. Que eles sejam selados contra as vozes que sussurram mentiras disfarçadas de filosofia moderna, contra ideologias que buscam destruir a família e a fé. Que eles não deem crédito a perfis falsos, a predadores online, a pessoas que usam a internet para espalhar o veneno da maldade e do cyberbullying. Nós pedimos, São Bento, que você interceda para que a tecnologia seja uma ferramenta de crescimento e conexão para eles, e não uma prisão ou uma porta para a escuridão. Que a luz da sua cruz revele as intenções por trás das telas e os proteja de todo engano. Porque essas vozes digitais muitas vezes se transformam em conversas, e essas conversas em relacionamentos. E é para proteger o círculo de amizades, as companhias que eles escolhem, que a nossa oração avança, agora cercando o coração deles com um novo nível de blindagem. E essa blindagem é fundamental, porque nós sabemos que um amigo pode construir um mundo ou destruir um destino. Quantas vezes o nosso coração se aperta ao ver nossos filhos andando com companhias que não nos trazem paz, pessoas que com um sorriso no rosto oferecem um caminho mais fácil, mas que na verdade é um atalho para a dor, para o vício, para a rebeldia. Aquele amigo que ensina a mentir, que zomba da fé, que apresenta um mundo de prazeres vazios, que deixam a alma em ruínas.
É o lobo em pele de cordeiro, a serpente disfarçada de conselheira. Por isso, nós estendemos agora o poder da cruz de São Bento sobre cada aperto de mão, cada abraço, cada conversa no portão da escola ou na tela do celular. Nós não pedimos para que nossos filhos e filhas se isolem do mundo, trancados em uma bolha. Pelo contrário, nós pedimos por um dom celestial, o discernimento, que a luz da cruz sagrada atue como um filtro espiritual no coração deles, que essa luz revele o amigo leal, aquele que edifica, que apoia, que puxa para cima, e que essa mesma luz exponha com clareza o falso amigo, o invejoso, o mal-intencionado, aquele que vem para roubar, matar e destruir a inocência e o propósito deles. Nós declaramos que todo laço de alma feito com amizades tóxicas seja desfeito agora, em nome de Jesus. Que toda influência negativa que foi plantada através dessas companhias perca a sua força e se torne estéril, e se afaste de perto deles toda pessoa que é usada como instrumento do mal para plantar contenda, para apresentar o pecado como algo normal, para afastá-los da família e de Deus. E no lugar daquele que se afasta, nós declaramos que o Senhor enviará amigos de verdade, parceiros de jornada, aqueles que vão rir junto nas alegrias, mas que também terão a coragem de dizer a verdade em amor. Que o círculo social dos nossos filhos seja um reflexo da proteção e da bênção de Deus, porque quando as companhias são certas, o caminho do futuro se torna mais seguro, e é para proteger este caminho, os estudos e os sonhos deles, que nossa oração avança agora, consagrando cada passo em direção ao propósito que Deus desenhou para eles. Nós entramos agora no campo da mente, no território do aprendizado e do futuro. Nós consagramos a Deus a vida escolar e acadêmica dos nossos filhos. Quantas vezes nós os vemos desanimados, com uma dificuldade de concentração que não existia antes? Uma mente que parece uma neblina, uma preguiça que os impede de abrir um livro, um bloqueio que surge justamente na hora da prova mais importante. Nós sabemos que isso não é natural. Por isso, em nome de Jesus e pela intercessão de São Bento, nós quebramos agora toda a força maligna que tenta embotar a inteligência deles. Que todo espírito de confusão, de esquecimento e de preguiça seja repreendido e se afaste da mente dos nossos filhos. Nós declaramos que a mente deles é a mente de Cristo, uma mente clara, focada, ágil e capaz de aprender. Nós colocamos a Santa Cruz de São Bento sobre cada livro, cada caderno, sobre a tela do computador onde eles estudam. Que esta cruz seja um selo de sabedoria e entendimento. Nós cancelamos toda palavra de maldição que talvez tenha sido lançada sobre a capacidade deles, palavras como "você não é inteligente", "você nunca vai ser ninguém na vida", "seu irmão é melhor que você". Que essas palavras percam todo o poder e se transformem em pó. No lugar delas, nós declaramos as promessas de Deus, que eles são mais que vencedores, que eles podem todas as coisas naquele que os fortalece, que o Espírito Santo seja o professor particular deles, trazendo à memória tudo aquilo que eles precisam saber na hora certa. Que a ansiedade que aperta o peito antes de uma prova, que o branco que apaga todo o conhecimento, deem lugar a uma paz sobrenatural, a uma confiança que vem do alto. E nós olhamos para o futuro deles, para a escolha da profissão, para o vestibular, para o concurso, para a porta de emprego. Nós declaramos que os sonhos que Deus plantou no coração deles não serão frustrados. Nós repreendemos todo o espírito de inveja que se levanta contra o sucesso e o brilho dos nossos filhos. Aquele colega que olha com cobiça, aquele parente que não se alegra com as conquistas deles, que todo olho gordo, que toda palavra de inveja lançada contra o futuro dos nossos filhos se torne inoperante. Que as portas certas se abram no tempo de Deus. Que eles não se desviem para caminhos que parecem mais fáceis, mas que os levariam para longe do propósito. Nós consagramos as mãos deles para o trabalho, a mente deles para a criação e o coração deles para servir a Deus com os talentos que receberam. E essa proteção se estende para além do mundo físico, pois sabemos que existe uma outra porta, uma janela virtual, por onde muitas influências tentam entrar.
E é para lá que nossa oração se volta agora. Nós olhamos para essa janela, a tela do celular, do tablet, do computador, a porta que se abre para o mundo inteiro, sem pedir licença, dentro do quarto dos nossos filhos. Nós vemos a luz azulada no rosto deles, o polegar deslizando sem parar por um feed infinito, que hipnotiza, que vicia, que ensina coisas que nós nunca ensinaríamos. E é sobre essa janela que nós agora estendemos a nossa mão em oração. Com a autoridade que nos foi dada como pais, como mães, como guardiões, nós colocamos o selo da Santa Cruz de São Bento sobre cada um desses aparelhos. Nós declaramos que eles não serão mais portais para o mal, mas ferramentas para o bem, para o aprendizado e para a conexão saudável. Nós repreendemos todo o algoritmo maligno, toda a programação oculta desenhada para viciar, para corromper a inocência, para plantar sementes de comparação, de ansiedade e de inadequação. Sabe aquela tristeza que surge depois de horas nas redes sociais? Aquela sensação de que a vida de todo mundo é melhor? Nós quebramos essa mentira agora. Que a cruz de São Bento seja um filtro espiritual. Que todo o conteúdo impróprio, toda imagem violenta, toda conversa perigosa, toda sugestão de desafios estúpidos e mortais seja bloqueada antes de chegar aos olhos e aos ouvidos dos nossos filhos. Que os amigos virtuais, que são, na verdade, predadores disfarçados, sejam desmascarados e afastados pelo poder de Deus. Nós blindamos a mente deles contra as ideologias que buscam destruir a família, a fé e os valores que nós com tanto esforço construímos. E vamos mais fundo. Nós consagramos o tempo que eles passam online. Que não seja um tempo roubado da vida real, do convívio familiar, dos estudos. Que o Espírito Santo os incomode quando estiverem passando dos limites, que eles sintam o desejo de se desconectar para se conectar com o que realmente importa. Nós quebramos o poder de todo vício em jogos, em redes sociais, em pornografia. Que o inimigo não encontre mais neles uma mente cativa, mas uma mente livre em Cristo, guardada pela intercessão de São Bento. A partir de agora, essa janela virtual está sob nova direção. Ela não é mais uma porta aberta para o inimigo, mas uma janela selada pela proteção divina. E essa proteção que agora cobre a mente, o coração e o futuro deles, também se estende como um manto sobre o corpo físico, o templo do Espírito Santo, que precisa ser guardado de todo o mal. Agora, nós estendemos essa oração de São Bento sobre o corpo dos nossos filhos, o corpo que é templo, o corpo que é morada. Nós declaramos que toda doença com fundo espiritual, toda enfermidade enviada por setas de inveja ou de feitiçaria, perde a sua força agora e se retira. Que o sangue de Cristo, invocado pelo poder da cruz, purifique o organismo deles de toda contaminação. Aquela dor de cabeça que não passa, aquela alergia que os médicos não explicam, aquele cansaço que rouba a vitalidade da juventude. Nós ordenamos que todo o mal que se alojou no corpo físico deles saia em nome de Jesus e pela intercessão de São Bento. A partir de agora, o corpo deles não é mais um alvo vulnerável, mas uma fortaleza guardada por Deus. E vamos mais fundo, consagrando os sentidos que são as portas da alma. Nós colocamos a cruz de São Bento como um selo sobre os olhos dos nossos filhos. Que os olhos deles sejam guardados de toda imagem impura, de toda cena de violência, de toda a propaganda de um mundo que quer corromper a inocência. Que eles possam ver a beleza da criação de Deus, que possam enxergar o bem no próximo, que seus olhos não sejam mais janelas para a cobiça, para a imoralidade, para a violência que o mundo banaliza nos filmes, nas séries e até nos desenhos. Que a luz da cruz sagrada seja o filtro através do qual eles enxergam a vida. Nós consagramos os ouvidos deles. Em um mundo de tanto barulho, de tantas vozes, de tantas músicas com letras que destroem a alma, nós pedimos que os ouvidos dos nossos filhos sejam seletivos pelo Espírito Santo. Que as letras de músicas que exaltam o crime, que desvalorizam a vida, que profanam o sagrado, entrem por um ouvido e saiam pelo outro, sem encontrar lugar para criar raiz no coração. Que as fofocas no corredor da escola, as palavras de desânimo, as propostas para o mal, soem como um ruído estranho e sem sentido para eles.
Nós declaramos que os ouvidos deles estão sintonizados na frequência do céu, para que possam ouvir a voz de Deus, o conselho dos pais, a palavra que edifica. E a boca? Nós pedimos que São Bento guarde a boca dos nossos filhos. Primeiro, contra tudo aquilo que tenta entrar para contaminar. Nós quebramos agora o poder de todo vício que começa pela boca. O cigarro, a bebida, as drogas. Que eles sintam repulsa por tudo aquilo que pode destruir o templo do Espírito Santo. E em segundo lugar, nós consagramos o que sai da boca deles. Que a boca deles não seja usada para a maldição, para a fofoca, para a mentira, para a palavra torpe. Que o poder da cruz de São Bento purifique as palavras deles, para que sejam instrumentos de bênção, de verdade e de amor. Com o corpo guardado e os sentidos selados, o inimigo perde as suas portas de entrada mais comuns. Mas ele não desiste. Ele tentará atacar de outras formas, de maneira mais direta, através da inveja, do olho gordo, das palavras de maldição lançadas diretamente contra o futuro e os sonhos deles. E é para essa frente de batalha que nós nos movemos agora. Nós entramos agora nesse campo de batalha invisível, onde as armas não são vistas, mas os seus estragos são sentidos. A inveja, o olho gordo, aquela energia pesada que às vezes entra na nossa casa depois de uma visita, ou que gruda nos nossos filhos depois de um elogio mal intencionado na escola. É o famoso olho gordo que seca a planta, que faz o bolo desandar, que na vida dos nossos filhos tenta travar o progresso, minar a alegria e adoecer o corpo e a alma sem diagnóstico. É a palavra de maldição, dita às vezes com um sorriso no rosto. Nossa, como ele é inteligente, vamos ver até quando dura. Ou ela é tão bonita, coitada, vai sofrer muito. Para cada uma dessas setas envenenadas, nós agora erguemos a cruz de São Bento como um escudo intransponível. Nós pedimos que esta Santa Cruz seja um espelho espiritual ao redor dos nossos filhos, que toda inveja, todo olho, gordo, toda praga rogada, ao invés de atingi-los, bata neste escudo de luz e retorne para a origem, não como vingança, mas para que a fonte do mal se converta ou se anule em sua própria escuridão. Nós declaramos que o brilho dos nossos filhos não será ofuscado. O talento que Deus deu, a inteligência, a beleza, a simpatia, a bondade, tudo aquilo que desperta a cobiça e a inveja nos corações vazios, nós cobrimos agora com o poder protetor de São Bento. Que a cruz sagrada seja a luz deles, que ela desfaça todo o trabalho de feitiçaria, toda macumba, toda amarração, todo decreto de fracasso que tenha sido lançado contra o nome deles, contra o futuro deles. Nós cancelamos, pelo poder que há no nome de Jesus e pela intercessão de São Bento, o efeito de toda palavra contrária. Que os elogios que recebem sejam purificados de toda carga de inveja. Que as críticas que recebem não tenham o poder de ferir a sua identidade. Nós blindamos a vida social, a vida escolar, a vida profissional que um dia terão. Nós declaramos que portas de oportunidade não se fecharão por causa da inveja alheia, que projetos não serão frustrados, que relacionamentos não serão destruídos, o inimigo não vai usar a boca de terceiros para amaldiçoar a herança que Deus nos deu. Mas agora, com essa blindagem externa fortalecida, precisamos olhar para dentro de casa, para uma porta que talvez seja a mais perigosa de todas nos dias de hoje. A porta que eles mesmos abrem todos os dias através das telas. Essa porta, meus irmãos, é a mais sutil de todas. Não é uma porta de madeira, mas uma janela de luz que se abre na palma da mão, no quarto, na sala, em qualquer lugar. Por ela, não entra apenas o entretenimento ou a informação. Entra um fluxo constante de vozes, de imagens, de ideologias que não pedem licença para entrar na alma dos nossos filhos. Pense nos vídeos que eles assistem, um atrás do outro, numa velocidade que a mente mal consegue processar. Pense nas músicas cujas letras eles repetem sem entender, mas que o espírito absorve. Pense nos jogos que os prendem por horas, ensinando valores de violência, de ganância, de desrespeito. O inimigo não precisa mais bater a porta da frente quando a porta dos fundos, a digital, está escancarada. Por isso agora, nós estendemos o poder da cruz de São Bento
sobre cada celular, cada tablet, cada computador, cada videogame na sua casa. Nós declaramos que esses aparelhos não serão portais para o mal. Nós pedimos que a cruz sagrada se torne um filtro invisível, uma barreira espiritual diante dos olhos e dos ouvidos dos nossos filhos. Que todo conteúdo que promova a morte, a mentira, a impureza, a rebeldia, perca o seu encanto. Que os olhos deles sejam guardados de ver o que mancha a inocência. Que os ouvidos deles sejam fechados para as melodias que hipnotizam para o mal. Que o coração deles sinta um santo incômodo, uma repulsa espiritual por tudo aquilo que não vem de Deus. Nós quebramos agora o poder viciante da tecnologia, a hipnose das telas, a ansiedade gerada pelas redes sociais. A cruz de São Bento se interpõe entre o olhar do seu filho e a imagem impura. A cruz de São Bento se interpõe entre o ouvido da sua filha e a palavra de maldição disfarçada de música. O inimigo é astuto. Ele não envenena apenas com o que é obviamente mal. Muitas vezes, ele simplesmente distrai com o que é vazio. Ele rouba o tempo, a atenção, o propósito, enchendo a mente deles com futilidades para que não sobre espaço para Deus, para a família, para o chamado que eles têm. Por isso, nós também pedimos discernimento. Que o Espírito Santo os guie a usar a tecnologia para o bem, para o aprendizado, para a edificação, e que eles sintam o desejo de se desconectar do virtual para se conectar com a vida real, com a sua identidade sagrada. E é sobre essa identidade, sobre o propósito único que Deus desenhou para cada um deles, que vamos agora derramar a próxima camada da nossa oração. Nós agora olhamos para o futuro deles. Nós olhamos para os dons que Deus depositou no coração de cada um, como sementes preciosas de um propósito que só eles podem cumprir. O inimigo sabe onde atacar. Muitas vezes, ele não ataca apenas as fraquezas. Ele ataca principalmente os dons, porque é ali que reside a luz que eles vieram para partilhar com o mundo. Ele tenta sufocar a semente do talento com a erva daninha da comparação, do medo de falhar, da preguiça. Ele sussurra no ouvido do seu filho que ele não é bom o suficiente, que o sonho dele é bobagem, que é melhor seguir o caminho de todo mundo, o caminho mais fácil, mais seguro, mas que não leva à plenitude. Quantos jovens brilhantes se perdem por não acreditarem em si mesmos? Quantos propósitos são enterrados sob uma montanha de inseguranças? Por isso, a partir deste momento, nós posicionamos a cruz sagrada de São Bento como uma guardiã sobre a vocação e o propósito dos seus filhos. Que esta cruz seja um escudo contra toda palavra de desânimo. Venha ela de um colega, de um professor, ou até mesmo de uma voz interior de autossabotagem. Que esta cruz seja um farol que ilumina o caminho único que Deus traçou para eles, para que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, seduzidos por atalhos que levam ao vazio. Nós declaramos que os talentos deles irão florescer. Nós declaramos que as portas certas se abrirão no tempo de Deus. Nós declaramos que eles terão clareza para ouvir o chamado divino, mesmo em meio ao barulho ensurdecedor do mundo que grita por conformidade. Sabe aquela dúvida que às vezes aperta o seu coração, se eles vão encontrar o caminho certo na vida, se vão fazer as escolhas corretas na profissão, nos relacionamentos? Nós estamos agora entregando essa ansiedade aos pés da cruz. Pedimos que a sabedoria de São Bento, que soube discernir o chamado de Deus e abandonar tudo para segui-lo, seja derramada sobre a mente e o coração dos seus filhos, que eles sintam uma santa inquietação por tudo aquilo que não vem de Deus e uma paz profunda quando estiverem alinhados com a sua vontade. Estamos construindo essa fortaleza, tijolo por tijolo. Cobrimos a mente, o corpo, as amizades, o mundo digital e agora o propósito de vida deles. E tudo isso está nos preparando para o momento em que vamos usar a chave mestra, a oração final, que sela todas essas portas contra o inimigo de uma vez por todas. Agora, nós avançamos para um campo de batalha sutil, mas talvez o mais perigoso de todos nos dias de hoje, o conteúdo que eles consomem. Pense nisso. Não adianta blindar a mente contra pensamentos ruins se todos os dias eles abrem as portas da alma para filmes, séries, músicas
e jogos que injetam veneno diretamente no espírito. Você já sentiu aquele arrepio ao ouvir a letra de uma música que seu filho canta sem pensar? Ou ao ver uma cena de série que banaliza tudo aquilo que você ensinou a vida inteira? Não é apenas entretenimento, é formação, ou nesse caso, deformação. Nós agora colocamos a cruz de São Bento como uma sentinela na porta dos olhos e dos ouvidos dos seus filhos. Declaramos um filtro espiritual sobre tudo o que eles assistem e escutam. Que toda mensagem que promova o desrespeito, a violência, a impureza e o vazio existencial perca o encanto, se torne sem graça, desinteressante aos olhos deles. Pedimos que o Espírito Santo lhes dê um discernimento aguçado, uma espécie de alarme interior, que soa quando algo não vem de Deus, que eles comecem a sentir um incômodo, uma repulsa natural, por aquilo que tenta manchar a sua inocência e roubar a sua paz. Vamos consagrar os fones de ouvido, a tela da televisão, o celular. Que esses aparelhos, que podem ser portais para a escuridão, se tornem, a partir de agora, instrumentos de edificação. Nós pedimos a São Bento que interceda para que o algoritmo da vida deles seja mudado. Que, em vez de lhes serem sugeridos conteúdos que os diminuem, comecem a chegar até eles histórias que inspiram, músicas que elevam a alma, conhecimentos que constroem um futuro de verdade. Estamos trocando as sementes. Onde o inimigo semeou o joio da confusão e da perversão, nós agora semeamos o trigo da verdade, da beleza e da bondade. Essa proteção é fundamental, porque o que entra pela mente e pelo coração se transforma em palavras e atitudes. Estamos purificando a fonte para que o rio da vida deles corra com águas limpas. Cada área que cobrimos é mais um passo que nos aproxima do coração desta fortaleza. Estamos fechando todas as brechas, calafetando todas as frestas, para que, no momento em que proclamarmos a oração de autoridade, o inimigo não tenha para onde correr, não tenha onde se esconder. A casa estará limpa, selada e guardada. E o próximo passo nos levará a proteger algo que o inimigo teme profundamente, a vida de oração e a fé dos seus filhos, pois é exatamente essa conexão que o inimigo espiritual tenta cortar primeiro. Ele sabe que uma criança, um jovem, com a fé acesa no coração, é um gigante. A fé é a sua bússola, a sua âncora, a sua linha direta com o céu. Sem ela, eles ficam à deriva, vulneráveis a qualquer vento de doutrina estranha, a qualquer filosofia vazia que o mundo oferece, como se fosse um banquete. Você já percebeu como, de repente, eles parecem ter vergonha da própria fé? Como a oração, que antes era natural, se torna um fardo, uma obrigação? Ou como começam a questionar tudo, não com uma curiosidade sadia, mas com um cinismo, uma zombaria que não lhes pertence? Isso não é natural. É um ataque direto à fonte de poder deles. Nós entramos agora neste campo sagrado e declaramos juntos que toda seta de apatia espiritual, toda semente de dúvida e todo espírito de zombaria que foi lançado contra a fé dos seus filhos perde a força agora e cai por terra. Nós pedimos que a cruz sagrada de São Bento seja um selo de fogo sobre o coração deles, reacendendo a primeira chama do amor a Deus. Que a preguiça de rezar seja substituída por um desejo profundo de conversar com o Pai. Que a vergonha de crer seja transformada em uma coragem santa de testemunhar a própria fé, sem arrogância, mas com a alegria de quem se sabe amado e protegido. Nós quebramos toda a influência que tenta apresentar a fé como algo antigo, ultrapassado, uma fraqueza. Pelo contrário, nós afirmamos que a fé é a sua maior força, a sua maior inteligência, a sua maior sabedoria. Nós cobrimos com o poder da cruz de São Bento a catequese, a crisma, o grupo de jovens, a missa ou o culto que eles frequentam. Que esses lugares sejam ambientes de verdadeira nutrição espiritual e não de contaminação. Nós afastamos de perto deles os falsos profetas, os amigos que vêm com conversas que esfriam a alma e enchem a cabeça de confusão. Que o Espírito Santo lhes dê discernimento para separar o trigo do joio, a verdade da mentira. A partir de agora, a vida espiritual dos seus filhos se torna um jardim fechado, protegido pela cruz de São Bento,
onde só as sementes do céu podem florescer. E uma fé protegida e florescente inevitavelmente transborda. Ela se manifesta em palavras e ações. E é para lá que o nosso escudo de oração avança no próximo passo. Vamos blindar a boca e as mãos dos nossos filhos. E nós começamos justamente pelas amizades, porque é ali, no meio da galera, que a boca é tentada a repetir o que não edifica, e as mãos são convidadas a fazer o que não agrada a Deus. Nós conhecemos a angústia de ver um filho ou uma filha se aproximar de alguém que, com um sorriso no rosto, começa a minar tudo o que ensinamos com tanto amor. Aquela amizade que parece uma maçã bonita por fora, mas que por dentro está podre, trazendo conversas maliciosas, apresentando vícios, zombando da fé e chamando de careta tudo o que é sagrado. A partir de agora, nós colocamos a cruz de São Bento como um porteiro divino na entrada do círculo social dos nossos filhos. Pelo poder desta cruz, nós declaramos que toda amizade tóxica, toda companhia que foi enviada como um laço do inimigo para desviar seus caminhos, se desfaça, que se afastem, que percam o interesse, que encontrem outros rumos de forma natural e sem traumas, mas de forma definitiva. Nós cortamos a influência daquele amigo que oferece a primeira bebida, o primeiro cigarro, a primeira droga. Nós silenciamos a voz daquela amiga que planta sementes de inveja, de competição e de vaidade no coração da nossa filha. Que o poder da cruz sagrada crie uma repulsa espiritual em nossos filhos por companhias que os levariam à perdição. E ao mesmo tempo em que erguemos este escudo que repele o mal, nós pedimos que a mesma cruz de São Bento se torne um farol de luz que atrai o bem. Nós declaramos que amigos de verdade, com valores cristãos, com um coração bom, com sonhos que edificam, sejam atraídos para a vida dos nossos filhos. Que eles encontrem aquela turma que os convida para o grupo de jovens, não para o rolê que termina mal. Que encontrem o amigo que os apoia nos estudos, não o que os chama para matar aula. Que o Espírito Santo dê a eles o dom do discernimento para que seus próprios corações saibam reconhecer um amigo de verdade, um tesouro enviado por Deus. Mas hoje nós sabemos, o círculo de amizades não se limita mais à rua, à escola ou ao clube. Existe um outro campo, vasto e muitas vezes invisível aos nossos olhos, onde as influências chegam sem pedir licença, o mundo digital. E é para dentro dos celulares e computadores que a nossa oração avança agora. Nós olhamos para aquela tela que brilha no escuro do quarto, para aquele celular que parece uma extensão da mão deles, e sabemos que ali acontece um rolê infinito e sem rosto, um encontro com o mundo inteiro, para o bem e para o mal. Não são mais apenas as más companhias da esquina que a gente conseguia identificar. São os algoritmos que podem levar nossos filhos por labirintos de conteúdo sombrio com apenas alguns cliques. São os desafios perigosos que viralizam e prometem popularidade. São as vozes que sussurram, através de perfis anônimos, que eles não são bons o suficiente, que o corpo deles está errado, que a vida deles não tem valor. É a inveja disfarçada de admiração, o ódio disfarçado de opinião. É um campo de batalha invisível, onde a alma deles é o prêmio. Por isso agora, nós estendemos a cruz de São Bento sobre cada aparelho eletrônico, cada conta em rede social, cada aplicativo de mensagem e cada jogo online que eles acessam. Nós pedimos que esta cruz se torne um filtro espiritual, uma barreira de luz contra todo o conteúdo que busca corromper, viciar ou deprimir. Nós declaramos que o feed de notícias deles seja purificado de toda maldade. Nós declaramos que os vídeos sugeridos os inspirem para o bem, para a criatividade, para o conhecimento que edifica, e não para a vulgaridade e a violência. Que a busca incessante por validação em likes e comentários seja substituída pela certeza do seu valor inestimável aos olhos de Deus, um valor que nenhum número na tela pode medir ou diminuir. Nós pedimos a São Bento que interceda para que toda armadilha digital, todo predador online, todo perfil falso criado para enganar e destruir, seja desmascarado e afastado da vida dos nossos filhos. Que eles tenham um santo fastio, uma santa repulsa por tudo aquilo que é baixo, que é sujo,
que entristece o Espírito Santo. E enquanto blindamos o presente deles, tanto no mundo real quanto no digital, nossa oração, como um rio que não para de correr, começa a olhar para frente. Ela avança para o território do futuro, para os sonhos que eles carregam no peito, para a vocação que Deus plantou em suas almas. Nós agora olhamos para a encruzilhada do futuro, para aquele momento de escolha que define uma vida inteira. Nós pedimos que a cruz de São Bento vá à frente deles, como um batedor divino, limpando o caminho de todas as armadilhas, de todos os atalhos que levam ao precipício. Nós cobrimos com esta oração o tempo de estudo, as provas, a pressão do vestibular, a escolha da profissão. Que toda a ansiedade que paralisa, que todo branco na hora decisiva, que toda comparação com os colegas que gera desespero, seja desfeita agora pelo poder desta oração. Nós declaramos que a mente deles seja um santuário de paz e clareza, capaz de absorver o conhecimento necessário e de expressá-lo com confiança e serenidade. Que eles não escolham uma profissão apenas pelo dinheiro ou pelo status, mas que sejam guiados para o lugar onde seus dons e talentos florescerão para a glória de Deus e o bem do próximo. E quando chegar a hora do trabalho, do primeiro emprego, da carreira, que a cruz de São Bento seja o seu selo de discernimento. Nós pedimos que toda proposta de trabalho que venha para escravizar a alma, para corromper os valores, para roubar a paz e o tempo com a família, seja revelada pelo que é e perca todo o encanto. Nós declaramos que as portas certas se abrirão no tempo de Deus, que eles encontrem líderes justos, colegas leais e um ambiente onde seus dons sejam celebrados e multiplicados, e avançamos ainda mais para o futuro do coração deles. Nós colocamos a cruz de São Bento como guardiã sobre seus futuros relacionamentos, sobre a pessoa que um dia compartilhará a vida com eles. Nós pedimos que todo relacionamento tóxico, toda pessoa com intenções malignas, todo lobo em pele de cordeiro, seja mantido à distância. Nós declaramos que o coração dos nossos filhos e filhas seja guardado para um amor que edifica, um amor que reflete o amor de Deus, um amor que os aproxime do céu e não do inferno. Acima de tudo, nós blindamos a vocação sagrada que Deus sonhou para cada um. E nenhuma voz de fracasso, nenhuma zombaria, nenhuma distração do mundo consiga abafar o chamado divino em suas almas. Nós estamos selando o presente e consagrando o futuro. E agora, com o terreno preparado, estamos prontos para o ato final, para cravar a estaca da vitória, para usar a chave que tranca tudo isso sob a proteção inabalável de Deus. O momento de proclamar a oração da medalha, a sentença final contra o mal, se aproxima. Respire fundo. Sinta a solenidade deste momento. Nós não estamos apenas rezando. Nós estamos nos levantando em autoridade espiritual, como guardiões designados por Deus para proteger a vida dos nossos filhos. Este é o ápice da nossa jornada. O ponto em que a nossa fé se transforma em um decreto, uma ordem de despejo para toda força maligna. Juntos, como um só corpo, como uma só voz, vamos agora proclamar a oração de exorcismo contida na medalha de São Bento. Não repita apenas, declare, não murmure, proclame com a certeza de quem sabe que está sendo ouvido nos céus e temido no inferno. Vamos começar com os olhos da sua alma fixos nos seus filhos, onde quer que eles estejam. Nós declaramos: a cruz sagrada seja a minha luz. Crux sacra sit mihi lux. Imagine agora mesmo um feixe de luz potentíssimo, vindo do céu, descendo e envolvendo completamente o corpo, a alma e o espírito dos seus filhos. Uma luz que nenhum mal pode penetrar. E continuamos declarando: não seja o dragão o meu guia. Non draco sit mihi dux. Com esta frase, nós cortamos toda e qualquer conexão, consciente ou inconsciente, que eles possam ter com fontes de escuridão, seja através de músicas, jogos, amizades ou influências ocultas. Nós estamos mudando o GPS espiritual deles para a direção do céu. E agora, o comando direto, a ordem que faz o inferno tremer. Nós ordenamos: retira-te, Satanás. Vá de retro, Satana.
Veja com a sua fé toda entidade maligna, todo espírito de inveja, de vício, de rebeldia, de medo, batendo em retirada agora. Eles não têm mais permissão para permanecer. E selamos essa ordem. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunquam suad mihi vana. Nós estamos blindando a mente e os ouvidos dos nossos filhos contra todo o sussurro do inimigo. Toda mentira, toda sugestão de desespero, toda ideia de autossabotagem perde o seu poder agora. E a sentença final. A declaração de que o mal não tem parte nem herança na vida deles. Nós afirmamos, é mal o que tu me ofereces. Sunt mala quae libas. Nós rejeitamos todas as propostas envenenadas do mundo, todos os prazeres, passageiros que cobram um preço de alma, e devolvemos o mal à sua origem, decretando, bebe tu mesmo o teu veneno. Ipsi venena bibas. Que toda maldição, todo feitiço, toda palavra de inveja lançada contra eles, retorne para o abismo de onde veio, neutralizada pelo poder da cruz de Cristo. Está feito. O selo foi colocado. A sentença foi dada. A partir deste momento, um novo padrão espiritual está estabelecido sobre a vida dos seus filhos e filhas. Onde havia uma porta aberta para o inimigo, agora existe um muro intransponível selado com o sangue de Cristo e guardado pela intercessão de São Bento. O ar está mais leve. A batalha foi vencida. O território foi retomado. Agora, nós começamos a viver na paz desta vitória. Observe nos próximos dias. Sinta a mudança na atmosfera da sua casa. Onde antes havia um peso, uma tensão inexplicável, agora a paz de Cristo, selada pela cruz de São Bento, começa a fazer morada. Veja seus filhos dormindo um sono mais profundo, mais sereno. Note como o sorriso volta a ser mais leve, como o olhar deles recupera o brilho da esperança. As portas que pareciam travadas começarão a se mover, pois o que impedia o fluxo da bênção foi removido da frente do caminho. Esta é a promessa se cumprindo. Se você fez esta oração conosco até o fim, cele este nosso ato de fé e autoridade. Vá até os comentários agora e declare para o mundo espiritual ouvir. Meus filhos estão guardados pela cruz de São Bento. Cada comentário é um tijolo a mais nesta fortaleza de luz que erguemos juntos. E se o rosto de alguém que você ama veio à sua mente, não hesite. Compartilhe esta oração. Seja um canal da bênção na vida de outra família que também está em batalha. A proteção espiritual é uma muralha que precisa ser vigiada. Por isso, volte aqui amanhã e depois. Faça desta oração o seu clamor por pelo menos 3 dias, para fortalecer este cerco de luz. Nós estaremos aqui, juntos, velando por nossas famílias. Que a cruz sagrada seja a sua luz, que a cruz sagrada seja a luz deles para sempre. Amém.